meu início, eu fui atleta de voleibol e depois, por problemas de lesões, eu acabei saindo do voleibol e fui fazer psicologia. E depois a vontade de voltar para o esporte foi muito grande, eu já era formada, eu já trabalhava, e aí fui fazer cursos, fui fazer mestrado, trabalhei muitos anos no laboratório na UFMG, e depois comecei a trabalhar em alguns clubes, entrei para a Cognitiva, eu era sócia da Renata inicialmente, eu e a Renata a gente começou a Cognitiva, e depois, quando eu entrei para os clubes, eu saí da sociedade, e Renata continuou maravilhosamente bem a clínica, né, no comando da clínica, e hoje em dia eu sou uma parceira do pessoal trabalhando junto. Trabalhei muitos anos, tanto como psicóloga como coordenadora do Minas Tênis Clube, na área de psicologia do esporte. Hoje em dia eu sou psicóloga do Clube Atlético Mineiro, já trabalho lá há alguns anos. Sou psicóloga autorizada pela Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, nós somos poucas hoje em dia no Brasil, mas espero, né, estar contribuindo aí com o pessoal. Professora, fui durante muitos anos professora nas ciências médicas, como psicóloga do esporte e terapeuta cognitivo comportamental. Sou especialista em terapia cognitivo comportamental. Ok? Então, me conhecer um pouquinho para a gente falar hoje em dia, né, dessa Olimpíada que está aí, dos problemas que estão acontecendo e de como a gente pode ajudar essas pessoas. Prazer para a gente, né, te ter aqui hoje. Então, para a gente começar a conversar, esses dias a gente até lembrou aqui na página a live que a Renata fez com o Nuno Cobra Júnior, né, que é o mental coach do Ítalo Ferreira, que ganhou uma medalha de ouro no surf agora, né, na última semana. E nessa live ele falou bastante coisa legal para quem quiser conferir, tá lá na nossa página do YouTube. Ele falou muito sobre a importância do controle mental, né? E essa com a sua experiência, qual que é a diferença de preparação psicológica de um atleta profissional para um atleta de base, por exemplo? Tem muita diferença? Como é que é? Na verdade, tem muita diferença sim, porque a preparação mental ou a preparação psicológica, que a gente começa desde a base com os meninos mais jovens, é que a gente começa a trabalhar alguns tópicos específicos com eles, e eles têm demandas também de cobranças desde cedo, de resultados, de desempenho. Então, o tempo todo eles estão sendo cobrados. Então, o trabalho psicológico, desde a base, ele é muito importante. Mas algumas questões são diferentes. Por exemplo, quando você trabalha motivação na base, é completamente com os atletas que estão ainda em formação, com os atletas que são nós, é completamente diferente de você trabalhar uma motivação para um atleta profissional ou um atleta olímpico. Qual a diferença aí que a gente fala? É que quando a gente pensa em atleta profissional, qualquer atleta pode estar nas Olimpíadas, né? Então, muitas vezes, por seletivas, os atletas, por questões mínimas, eles vão para as Olimpíadas ou não vão para as Olimpíadas, vão à Copa do Mundo ou não vão à Copa do Mundo. São questões assim mínimas que muitas vezes fazem uma diferença muito grande, tá? Que faz com que o atleta esteja lá ou não. Então, eu falo muitas vezes o seguinte: quais são suas metas? Então, a gente trabalha vários temas, como metas, como crença. Como que eu trabalho em cima da crença do que essa meta é para mim ou não? Como que eu consigo trabalhar isso? Então, eu trabalho vários temas em cima dessa preparação psicológica. Eu trabalho metas, motivação, liderança, coesão de grupo, comunicação, lidar com estresse, lidar com ansiedade pré-competitiva, ansiedade durante a competição, estresse, cobrança, lidar com a cobrança. Então, são vários tópicos que a gente trabalha dentro de uma preparação psicológica. Agora, quando a gente fala em termos de treino mental, é um pouquinho diferente, porque o treino mental, ele envolve sempre focado numa competição específica. Então, por exemplo, se eu vou às Olimpíadas, eu tenho um treino mental específico para as Olimpíadas. Se eu estou no Campeonato Mineiro, eu tenho um treino mental específico para o Campeonato Mineiro. Porque cada campeonato tem as suas características. Aí eu trabalho em cima da meta que eu tenho para aquele campeonato. Então eu falo o seguinte: não é todo mundo que chega a uma Olimpíada que tem condição de ser medalhista olímpico.
Não é todo mundo. Então eu brinco, qual a sua meta nas Olimpíadas? Ah, minha meta nas Olimpíadas, eu quero ser um atleta olímpico. Eu quero ser um campeão olímpico. Tem uma diferença muito grande. Né? Então, assim, a gente sabe, dentro das realidades, dentro do que você vem treinando, quais são as suas possibilidades dentro de uma competição. A maioria de nós sabe. Só que, muitas vezes, você precisa trabalhar em cima disso. Então, claro, quando a gente trabalha o treino mental específico para uma determinada competição, quando você trabalha qual a sua meta, você trabalha também qual a sua crença em cima disso. E aí o treino mental, ele foca no dia, no treino mental foca no treino específico, que seria o treino técnico, ou treino tático, ou treino físico desse atleta. Então, quais são as características e como ele pode levar esse treino? Então, muitas vezes, controle de pensamento dentro do treino, muitas vezes a gente faz visualização de movimentos técnicos dentro do treino. Então, são muitas questões que a gente trabalha especificamente no treino. Isso tudo preparando mentalmente para que ele faça um bom treino a cada dia. Depois a gente faz um treino mental para a pré-competição, que é o momento pré-competição, um momento ansioso, é um momento, muitas vezes, de chegada. Se é um momento olímpico, é de chegada, muitas vezes, em outro país, com outra língua, com outra cultura. Você vê, por exemplo, o grande problema que a gente tem agora de Tóquio é o fuso horário. Então, muitos dos atletas fizeram uma adaptação antes, foram para alguns países da Europa, onde o fuso era menor para poder conseguir adaptar, porque o corpo tem que funcionar da maneira como funciona aqui, tem que funcionar lá. A questão do sono, né? Porque muda. Então, assim, tem um treino, né? Vamos dizer assim, uma preparação mental, um treino mental para a pré-competição. E tem um treino mental para durante a competição. Né? Como enfrentar esses desafios a cada equipe, a cada pessoa que você vai competir, como que funciona o seu direcionamento, os seus pensamentos, o tempo todo indo até o limite, qual é esse limite, o meu corpo, né? Tem toda uma adaptação. Então, e também tem uma coisa muito importante que muitas pessoas às vezes esquecem, que é o pós-competição, que é o que eu chamo de tratamento do acerto e da falha. O que a gente faz para o tratamento do acerto e da falha pós-competição? O que aconteceu que eu não posso fazer novamente? Ou o que aconteceu que foi muito legal que eu posso repetir? Então, isso tudo é um treino mental que é diferente entre o treino mental da base, né, o treino mental do profissional e de um atleta olímpico, especificamente. Nossa, só da sua resposta a gente já consegue fazer mais 1000 perguntas. Mas então vamos para a próxima. Um fato, né, da Olimpíadas que teve muito destaque foi a decisão da Simone Biles, né, de não disputar a final, né, que ela colocou a questão da saúde mental dela mesmo, né, em primeiro lugar. E aí você já falou um pouquinho disso, mas fala mais pra gente. Como é que a gente equilibra, né, esse desejo de vencer sempre, né, de melhorar sempre, com o excesso de cobrança, né, que pode caminhar ali para um perfeccionismo? Tá. Dentro do esporte, eu acho que todo atleta, quando ele entra numa competição, quando ele entra num jogo, ele quer vencer, tá? Ele sempre quer vencer, a cada dia de treino ele quer melhorar, o tempo todo ele está tentando ir até o limite, vendo o que ele pode melhorar, o que ele pode fazer de diferença. Então, assim, o desejo de vencer, ele é inerente a todos nós, vamos pensar assim, né? Eu, na minha profissão, eu quero me dar bem. Se eu sou uma vendedora de uma loja, eu quero me dar bem ali naquelas vendas. Então, assim, eu acho que nós, enquanto seres humanos, queremos dar certo. Vamos dizer que a gente quer ser feliz e quer dar certo na vida, né? E o atleta não é diferente. Há algumas questões específicas com o atleta é que ele muitas vezes ele se torna, não só o atleta da base ou alguns esportes específicos, ele se torna um atleta com muita visibilidade. E esse é um grande problema, né? Quando a gente pensa em termos de cobrança. O excesso de cobrança do atleta, o atleta se cobrar, sempre ele vai se cobrar. Não adianta, tá? A questão da ginástica é que existe um perfeccionismo na própria prática da ginástica. Né? Ou seja, na hora que vai cair os pés tem que cair certinho, porque isso conta, faz parte da pontuação.
Então, assim, o atleta, ele quer o tempo todo acertar e quer o tempo todo fazer tudo o mais certo possível, né? E eu falo muitas vezes com eles, vocês não têm que ser perfeitos, vocês têm que ser funcionais. Vocês têm que ser uma pessoa que durante a sua prática você funcione e funcione muito bem. Claro que todos querem fazer o movimento correto. É claro que eu quero, se eu sou um goleiro, eu quero me deslocar e fazer o movimento correto, o salto correto para pegar a bola. Mas se você não deixar a bola entrar de qualquer jeito, você está funcional. Entendeu? Assim, por mais que talvez o movimento não saia da maneira como foi treinado, que naquele momento eu saltei de qualquer jeito, né? Então a gente tem vários casos, a gente tem um caso famoso mesmo do Vitor, que pegou um pênalti com o pé, e daí a bola não entrou, que ótimo, que sucesso para nós, né? Então, assim, o que acontece é que muitas vezes o atleta, ele fixa em fazer o movimento corretamente. Tá? Então, esse é um tipo de cobrança que ele tem. E é uma cobrança interna. Então, nós temos dois tipos de cobrança, que são cobranças que a gente tem que pensar para o atleta, que é a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca é essa cobrança dele com ele mesmo. O tempo todo eu quero ser melhor, o tempo todo eu quero estar funcionando da melhor maneira possível. E nós temos a cobrança externa. E a cobrança externa, às vezes, ela é muito cruel. Hoje em dia, no esporte, a gente tem que pensar que existe muito dinheiro envolvido. E quando existe muito dinheiro envolvido, existe patrocinador, existe dirigente, existe cobrança de... Vira uma cascata. O patrocinador cobra o dirigente, que o dirigente cobra o gerente, que o gerente cobra o técnico cobra o atleta. Então, assim, vamos dizer que é uma cascata. Por quê? Porque o patrocinador, por sua vez, também, que é aquele que está investindo no esporte, ele não quer o nome dele junto com uma equipe perdedora. Ele vai querer o nome da empresa dele junto com uma equipe vencedora. Então, existem essas cobranças que são cobranças naturais do esporte, vamos dizer assim. Elas são inerentes. E uma das maneiras da gente trabalhar é que a gente, desde os meninos menores, a gente já explica como funciona essas cobranças. Então, assim, muitas vezes eles são jovens, você vê a maioria dos atletas aí com 20 anos, 22 anos, e já tem essa cobrança de muito tempo, que é diferente de nós como profissão, né? Porque a gente vai, a gente estuda, a gente entra para uma faculdade, a gente forma, e aí ao mesmo tempo a gente está amadurecendo, até cognitivamente, a gente está enxergando de uma outra maneira o mundo. Então, a gente suporta de maneira diferente as cobranças do mundo. O atleta, muitas vezes, não. Muitas vezes, ele é muito novo. Então, assim, até para entender essa cobrança, até para poder conseguir funcionar diante dessa cobrança. E isso é uma das questões que também nós, enquanto psicólogos, trabalhamos com os atletas, desde cedinho. Eu entendo uma cobrança, eu entendo uma coragem muito grande dela de colocar essa questão da saúde mental. Mas nós que estamos no esporte, que trabalhamos, a gente sabe o quanto isso é mais comum do que se imagina. O que aconteceu é que, como foi numa Olimpíada, foi num evento grandioso, né? A gente chamou atenção para a questão. Mas a gente que está no ambiente esportivo, a gente sabe o quanto isso acontece com uma frequência grande. Pegando o exemplo da Rebeca Andrade também, né? Que ela veio se recuperando de uma lesão em 2019, que quase afastou ela definitivamente da ginástica, mas ela teve todo o apoio da família e da equipe, né? Para ela persistir e voltou e levou 2 medalhas nessa Olimpíada. E você falou um pouquinho sobre o pós-jogo, né? E como é que é essa recepção da equipe e da família e como é que isso pode ser determinante, né, para a perseverança do atleta. Quando a gente trabalha com o atleta, a gente trabalha com o ser humano, antes de qualquer coisa. Independente dele estar ali representando um país, representando um clube, representando um estado, antes de mais nada, é uma pessoa com as suas ansiedades, as suas angústias, e que tenta chegar ali e fazer o melhor possível que ela dá conta. E essa força, muitas vezes, vem do que a gente chama de um tripé, que é desde a base, que é família,
o treinador, muitas vezes, e o próprio atleta. O treinador é na figura que seria de um clube, né, de uma instituição, o que quer que seja. No caso de seleções, seria nas confederações, ou no caso do Brasil, no caso das Olimpíadas, seria o COB, por exemplo. Então, eu vou falar que seria um tripé. Então, esse atleta, ele tem esse suporte familiar, é a melhor coisa que acontece. Porque na hora de uma derrota, eles ligam para casa. Na hora da vitória, eles ligam para casa. E quem vivencia esse dia a dia difícil, porque quando a gente pensa, esses atletas, muitas vezes, eles tiram, eles deixam de fazer muitas coisas na vida deles para poder estar treinando. Eles deixam de comer muitas coisas para poder estar com o físico bem. Eles muitas vezes sentem muitas dores, porque leva o corpo ao máximo, leva o corpo ao extremo. Então, muitas vezes, eles sentem muitas dores. E isso muito cedo, né? Dependendo da modalidade, como a ginástica, é muito cedinho. Começa, às vezes, com 5, 6 anos, 7 anos, esses meninos já estão começando o treinamento. Natação, que muitas vezes começa cedo também. Então, tem algumas modalidades que os atletas começam com esse estilo de vida muito cedo. E, às vezes, levar para o treino, buscar do treino, uma alimentação adequada, dia de competição, qual é o tipo de alimentação que tem que ter. Precisou fazer uma fisioterapia. São os pais, é a família que está ali no dia a dia com essa pessoa. Então, assim, o suporte familiar é fantástico para ajudar no sucesso da carreira desse atleta. Tá? Então, muitas vezes eu pergunto assim, na minha avaliação inicial, qual a sua meta? Sua meta de longo prazo, que nós temos vários tipos de meta, mas qual a sua meta de longo prazo? Eu quero ser um atleta olímpico, ou então eu quero ser um atleta profissional. Aí eu pergunto, você tem o apoio familiar e social para que isso aconteça? Porque a gente sabe que a trajetória ela é árdua. A gente sabe que muitas vezes você vê os atletas na televisão, é lindo e maravilhoso, mas ninguém sabe todo o caminho que eles fizeram para chegar até ali. Né? Então, é um tripé, é como se fosse um tripé. E é muito importante para dar essa estabilidade para o atleta. Com certeza. E agora a última pergunta para a gente fechar a nossa live. Uma pergunta polêmica, que não diz só sobre os atletas. A ansiedade, ela é importante ou não? Claro, a ansiedade é importante, porque se não fosse a ansiedade, talvez nós, seres humanos, não existíssemos, né? Ou seja, a ansiedade, fisiologicamente, desde a época do homem das cavernas, ela nos deixa em estado de alerta. Para quê? Para o sistema de fuga ou luta, né? Então, naquela época, vamos dizer assim, se eu não tivesse ansiedade de que um bicho pudesse entrar na minha caverna e me matar, eu não estaria vivo, vamos dizer assim, nós seres humanos hoje em dia não estaríamos vivos. Então, a ansiedade, ela é muito importante para a perpetuação da espécie, porque ela nos deixa em estado de alerta. Existe uma ansiedade que é uma ansiedade muito boa, tá? Que é a ansiedade que me deixa em estado de alerta. Nossa, o que pode acontecer? Deixa eu ficar atento aqui. Se isso acontecer, quais as estratégias que eu vou adotar? Que eu chamo de ansiedade normal. É uma ansiedade, todos nós temos essa ansiedade é super legal. Ela nos deixa funcionais no mundo. Mas nós temos uma ansiedade que é uma ansiedade problemática, que é uma que causa preocupação. E essa ansiedade a gente não leva para dentro da competição. Tá? Então, é ensinar o atleta, e isso faz parte lá da preparação psicológica, ensinar o atleta a diferenciar essa ansiedade. Né? Qual é a minha ansiedade? Ela está me deixando boa? Essa ansiedade está me deixando bem? É uma ansiedade boa, que está me deixando funcional, está me deixando em estado de alerta? Como que o meu adversário vem? Quais os tipos de golpe que ele pode dar se for numa luta? Quais os tipos de jogada que podem acontecer para que eu me prepare melhor? Então, ótimo, é uma ansiedade super legal. Agora, nós temos uma outra ansiedade que é de cobrança, muitas vezes, que é, será que eu estou bem? E se acontecer tal coisa no jogo? E se acontecer tal coisa na competição? Muitas vezes, pensamentos dos quais a gente não tem controle, porque tudo é voltado para o futuro. A ansiedade sempre é voltada para o futuro. Então, a gente muitas vezes tem essa dificuldade
de assimilar qual que é a ansiedade boa, qual que é a ansiedade ruim. Todo mundo acha que a ansiedade é... Não, nós temos essa ansiedade que é uma ansiedade protetora, que nos deixa bem funcionais e de uma maneira legal para conseguir funcionar no dia a dia da competição. Super importante a gente pensar nisso, né? E não vale só para os atletas, vale para todo mundo. Para qualquer um. Marisa, eu acho que é isso. Queria te agradecer muito, muito por essa participação.